Muito bom dia, águias. Como é que estamos? Tudo bem? Iniciando aqui uma série de lives. Não sei por quanto tempo, né? Quem sabe? 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas a questão é o seguinte: segunda-feira, todo dia, todos os dias não, né? Todas as segundas-feiras, às 8 horas, vamos estar aqui conversando um pouquinho, falando sobre o sistema de VRF. Entendendo um pouco o funcionamento, componentes, dicas de instalação, dicas de manutenção, trocar uma ideia sobre realmente o que é esse sistema maravilhoso chamado VRF, a modernidade, né? Que há algum tempo atrás era um futuro bem distante e hoje já é presente nas obras, empresas e tudo mais referente à climatização, tá bom? Então vamos mandar uns aviãozinhos pro pessoal acordar aqui na segunda-feira, quem não acordou ainda. Vamos lá, cadê esse pessoal aqui? Só mandar uns aviãozinhos aqui pra gente... O pessoal entrando na live. É isso aí. Bora acordar, pessoal. Bom, é isso. Vamos lá, então. Como hoje a gente vai estar iniciando essa série, como a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o sistema de VRF em si, vocês sabem que no canal... Bom dia. Vocês sabem que no canal a gente fala sobre esse sistema de VRF, mas por ser o primeiro dessa nossa saga, nossa série, né, de lives aí na segunda-feira de manhã, quero contar um pouquinho sobre como que eu entrei nesse ramo maravilhoso, né, da climatização. Então hoje a gente vai ser mais um negócio, a gente trocar uma ideia, conversar e eu contar um pouco da minha história, vocês conhecerem um pouquinho esse lado de cá, tá bom? E com certeza quando a gente tiver uma boa oportunidade aí, a gente também conhecer a história de vocês, eu já conheço, né, a história de algum de vocês aí, a gente sempre está trocando algumas ideias, alguns alunos, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente entende. Quando eu tenho uma aula presencial, eu sempre gosto de perguntar, e quanto tempo de climatização, é da onde e tal, e o pessoal sempre fala alguma coisa referente a isso daí. Então acho que a gente consegue trocar essa ideia. Então hoje, vou fazer esse início dessa série, eu quero contar um pouquinho de como que eu entrei nesse ramo da climatização. Em 2004, já fazem 20 anos, eu entrei numa empresa de refrigeração, né, mexer tanto com linha branca quanto com ar-condicionado. Eu fui chamado para ser motorista ali, então eu pegava os produtos, levava para a oficina, depois de pronto, o produto levava para casa do cliente novamente. Aí eu fiquei durante 1 ano nessa função. Depois de 1 ano, o gerente ali, chamava Zezão, né? E o nome da empresa chamava Rei das Gachetas. Né? Para quem não sabe, gacheta é aquela borracha da geladeira ali. E aí, naquele ocasião, ele me chamou para poder falar, me chamou para conversar e falou assim: você quer aprender essa profissão? A gente está tendo uma oportunidade aqui para você poder conseguir aprender, porque a gente vai precisar de futuros técnicos, né, nesse caso. E aí foi quando o Zezão falou para mim assim: então vamos fazer o seguinte, eu deixo você aqui na oficina, a gente contrata alguém para tomar o seu lugar, eu deixo você aqui na oficina e você vai aprender. E aí nisso eu fiquei, trabalhei na parte de máquina de lavar, geladeira e ar-condicionado, fiquei 3 meses ali. 3 meses depois eles me deram uma moto e eu entrei definitivamente para essa profissão de climatização. Dali em diante, só trabalhei com isso, né? Já passado aí pelo menos 19 anos aí que a gente está nessa área aí. E depois disso daí foi quando eu vim para Curitiba. Nós éramos a minha família toda de Campo Grande, ali eu me casei, tive a minha primeira filha, né, a Radassa, e aí a gente veio para Curitiba em 2016. Em 2016 a gente chegou aqui em abril, trabalhei na autorizada LG até julho, agosto mais ou menos,
e aí eles não deram, né, a valorização que aquilo que a gente faz. Mas é aquilo, né? Quem nunca, né? Falou assim, vou entrar eu vou abrir um negócio próprio porque meu patrão não me valoriza, né? Eu acredito que todos hoje que têm empresa já pensou nisso daí já. E eu pensei nisso em 2016. Falei, puxa, não estou recebendo aquilo que eu realmente eu tenho o valor para receber, eles não estão me valorizando. Então eu vou abrir meu próprio negócio. E como um bom brasileiro, eu não estudei, não sabia exatamente como que funcionava. Simplesmente assim, vou atender meus clientes e vou ganhar meu dinheiro e vou ter uma independência financeira. Daqui a pouco coloco alguém para trabalhar comigo e eu acabo tendo mais tempo com a minha família, eu vou ganhar muito dinheiro, né? E o pensamento do brasileiro é sempre esse, né? Entender que as coisas são fáceis assim. E assim, estudo empresarial tinha zero. Eu tinha um estudo muito técnico, era um técnico muito bom. Sempre instalei ar-condicionado muito bem, fazia linha branca, né, muito bem. Então, isso daí para mim era bom, mas agora como empresário, não. Mas olha que interessante, em casa, com o escritório, telefone, ali fazer uma ordem de serviço, eu lembro na Afonso Refrigeração, eu fiz uma logozinha ali e tal. E aí eu montava a ordem de serviço no Word, e aí minha esposa ficava atendendo o telefone ali e eu fazia os atendimentos, né, na rua. Então, beleza. Quando você tem algo assim, tá no início, que você realmente não é grande ou não tá escalando isso daí, beleza. E eu me lembro que realmente a gente ganhou dinheiro. Dia 20 de todo mês ali, praticamente nossas contas já estavam quitadas e tudo que entrava a partir disso daí era somente para poder a gente juntava, né, algo assim do tipo. Inclusive foi uma das primeiras viagens em família que a gente fez, foi nesse período que a gente realmente conseguiu juntar um dinheiro ali. Só que quando eu comecei a pensar em crescer, em ter algo maior, aí onde morou o meu erro. E eu passo isso para vocês que estão iniciando, que não cometam esse erro. Quando eu quis sair de casa, que eu quis abrir algo para poder realmente contratar pessoas, para eu ter mais tempo com a família, ter mais tempo de qualidade e ter pessoas trabalhando para mim, eu cometi um erro do quê? De não estudar os números. Tendo consciência que eu sempre fui um bom técnico. Eu sempre fui um técnico muito nota 10, né? Inclusive falei isso aí E a gente abriu, a gente não sabia que tinha que ter contador, a gente não sabia quanto a gente pagava de imposto, a gente não sabia a porcentagem, né, que a gente teria que pagar essa questão do imposto, a gente não sabia até quantos mil a gente poderia ficar com o MEI para poder depois passar para o MI. Então não tinha essas noções, não sabia quanto realmente custava um funcionário, né? Para quem não sabe, um imposto 75% a mais de X. Então isso realmente vocês têm que ter essa noção. E nessa caminhada de aprende, e apanha, e ganha, e perde dinheiro, e faz toda essa movimentação, se passaram de 2016 para cá, a gente está falando aí de 8 anos, né? E aí nesses 8 anos a gente teve a infelicidade, o infortúnio de ter quebrado 3 vezes, né? Uma já logo na primeira vez ali no Capão do Imbuia, né? Em 2018, eu me lembro, foi já bem recente, assim, depois da nossa abertura. Depois a gente na pandemia e pós-pandemia, bem pós-pandemia, né? Bem tipo um ano depois do pós-pandemia, confiamos num sócio e acabou não dando certo essa sociedade. E aí foi onde teve a virada de chave. Ou eu aprendo a parte de gestão, ou eu largo mão, vou fazer outra coisa, vou, sei lá, vou ser pintor, vou ser outra coisa, vou fazer outra coisa da vida. E aí foi onde que deu o start para o sistema de VRF. Quando o sistema de VRF, não sabia o valor, né? Não sabia precificar, não sabia nada, achava, seguia a precificação, a Tati comentando aqui, né? Seguia a precificação que o mercado fazia, mas não sabia realmente o nosso custo fixo, o nosso custo variável, para a gente poder colocar a nossa precificação.
E aí foi quando a gente começou a estudar, começou a se aprofundar, e eu me formei em 2019 em climatização e refrigeração. E aí é onde eu descobri o sistema de VRF. Quando eu descobri o sistema de VRF, eu vi uma oportunidade tão grande no sentido de que era um mercado que ninguém explorava, era um mercado que está no início, não estava, ainda está no início, e é um mercado pelo qual não existe concorrência por estar no início e ninguém está explorando. Para você ter uma ideia, a Daikin começou a construir uma fábrica em 2020 no México e finalizou agora esse ano, 2024. Ela, com a visão dela, falou assim: eu vou ter que, o mercado da América do Sul vai crescer muito, então preciso construir algo para poder suprir isso daí. E numa das palestras que eu estava com o pessoal da mentoria na Poloar, um engenheiro da Samsung, melhor dizendo, um engenheiro da Samsung, porém estava representando a Poloar, falou que o crescimento do sistema de VRF vai até 2032. Crescimento vai até 2032. Não quer dizer que 2032 vai acabar. Não, mas o crescimento, ano após ano, esse número vai aumentando até 2032. Então nós temos pelo menos 8 anos à frente ainda de crescimento do sistema. E aí quando eu peguei esse dado, captei essas informações, falei assim, então acho que o objetivo é esse. E eu comecei a pesquisar sobre cliente, como buscar esse tipo de cliente, comecei a pesquisar, entender como nós podemos captar e aonde estava esse tipo de cliente. E aí foi onde a gente começou todo o sistema. Só que aí eu peguei e vi um vácuo, um vazio entre o equipamento e o técnico. Por quê? Porque o técnico, ele é muito... como posso dizer isso? Ele é muito... entende que aquilo que ele está fazendo está dando um certo dinheirinho, uma estabilidade para ele, ele não quer sair daquilo. Então, quando se falava de sistema VRF, era algo que estava distante realmente da maioria dos técnicos. E eu observando isso, cheguei na escola onde eu me formei e falei assim, professor, eu cheguei ao dono ali, o Alexandre, eu queria uma sala emprestada, porque eu pretendo dar aula sobre o sistema de VRF, vocês não conseguem emprestar uma sala para mim? Eu chamo uma turma aqui e começo a dar aula para eles. E aí o professor falou para mim assim, não, emprestar a sala para você vai ser muito difícil, mas eu estou querendo formar uma turma de sistema de VRF e você pode dar aula para mim. E foi onde que realmente comecei a dar aula nesse sistema de VRF. Porém, não me aprendi somente a eles. Comecei a formar minhas turmas. E aí comecei a disseminar as minhas turmas e comecei a disseminar esse conhecimento. Né? Nós estamos falando de início de 2023, então a gente vai fazer 2 anos que estamos nessa questão de ensinar e divulgar. Por que quero contar essa história para vocês? Para vocês saberem que realmente, assim, todo início, todo começo é muito difícil. Todo começo realmente tem toda essa dificuldade de você não saber, de você não ter esse conhecimento. Então, se você já faz hoje o que você faz, como a maioria do meu público aqui, já é técnico, já tem suas empresas, já conhece realmente essa dinâmica de como funcionam as coisas, mas você quer sair dessa concorrência, você quer sair da sazonalidade, que é verão bombando, né? Agora, essa última semana antes do Natal, o negócio pega fogo, não sei o que, todo mundo querendo para ontem. E chega no inverno, você fala assim, cara, e agora? Eu vou ter que vender o almoço para comer na janta, né? Para comprar a janta. Então, se você quer fugir disso aí, quer se especializar, venha para o sistema de VRF, mas venha com cautela, venha sabendo aquilo que você está fazendo, venha com estudo, venha com inteligência, venha aplicando realmente as coisas devagar, até você conseguindo aquilo que você pretende alcançar. Porque essa jornada que eu tive entre quebrar 3 vezes e encontrar um nicho, eu não poderia encontrar esse nicho anteriormente, porque eu não ia ter a base que eu tenho hoje para poder manter isso e conseguir trabalhar com esse sistema. Você que já passou por algumas coisas e ainda quer manter essa profissão e quer realmente assim, continuar nisso daí, então, mas eu não me adapto a sistema de VRF, tudo bem, então nicha em um equipamento específico.
eu só vou trabalhar com Highwall, ou só vou trabalhar com cliente CPF, eu só vou trabalhar com cliente CNPJ, só vou trabalhar com cassete piso teto, só vou trabalhar com multi-split. Então, se especialize em algo para você realmente sim, ser conhecido naquilo que você realmente pretende ser diferente. Porque você faz parte elétrica, você faz pintura, você faz infra, você faz drywall, você faz piso teto, você faz um monte de coisas. Isso não se destacar no mercado. Você vai ser simplesmente mais um dentro do mercado. Então, quando você pega um nicho como o sistema de VRF e entende que esse nicho do sistema de VRF é algo que está crescendo, se especializa nele. Bom, qual que é? Qual que é a margem de lucro? Quantas pessoas tem fazendo esse sistema? Quais são os tipos de cliente que a gente consegue alcançar com isso daí? Eu tenho sazonalidade ou não tenho sazonalidade? Começa a ponderar todos esses pontos, começa a entender, devo entrar ou não devo entrar? Então eu pensei em todas essas coisas e falei assim, então tem um local aí para poder se especializar, porque eu não vou entrar em guerra de preço com esses caras. Eu entrei em guerra de preço durante todos esses anos e eu só tomei na cabeça. Então se eu não quero mais tomar na cabeça, então eu vou fazer o quê? Eu vou me especializar. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, quem ganha mais? Um cardiologista ou um clínico geral? Um ortopedista ou um clínico geral? Então, se você se especializa em algo, se você entende que aquilo dali é realmente para você, que realmente você consegue fazer aquilo muito bem feito, se especializa. Começa a colocar nas suas redes sociais que você é especialista daquele sistema. Começa a colocar nas redes sociais, divulgar no Google, fazer como diz ali as divulgações, né, do seu marketing, que você é especialista naquele sistema. Então, quando você se torna esse especialista, as pessoas começam a te olhar de sistema diferente. Então, hoje, depois de todas essas coisas que eu passei, eu entendi que o sistema de VRF seria um caminho a ser seguido. E há 2 anos nós estamos nesse caminho, fazendo já, dando aula, a empresa se moldando para isso, os nossos parceiros e tanto os nossos colaboradores entendendo que a mentalidade é essa, é esse o caminho, é esse a porta de entrada. Então, quando você se torna um especialista em algo, você começa a ter mais autoridade. Não só autoridade, que eu digo assim, de número de seguidores, mas autoridades naquilo que você faz. Porque, tipo assim, às vezes algumas dúvidas que os meus alunos mandam para mim, tô com uma ideia aqui dando código de erro 33, que na verdade é EE, né? E aí, batendo na cabeça eu já sei o que é. Porém, eu tenho uma metodologia diferente com os meus alunos, né? A não ser que seja um cliente perguntando algo, mas os meus alunos eu falo assim, tá, você já olhou no manual? Você já sabe qual que é o código de erro? Eu já sei, eu poderia falar para ele, mas para que ele crie esse estímulo de estar aprendendo e estudando. O que está dizendo aí? Está dizendo isso, aquilo, outro, né? Nesse caso, a bomba de drenagem está ou obstruída ou entupida, ou a bandeja de dreno sobrecarregada de água, né? No caso do cassete. E aí eu pergunto para ele, falo, e aí, você já viu? Já sabe o que é? Qual que é o caminho que você tem que tomar? Então, quando você tiver essas informações, você volta para mim, eu te ajudo você a seguir naquele caminho, para que eles se estimulem a fazer isso. Então, quando você se torna um especialista, qualquer coisa que se fala naquele segmento, você já vai ter essa noção, você já vai ter esse entendimento do que realmente é o caminho, como que você tem que fazer, o que você tem que fazer. Você já consegue pensar tudo na sua cabeça qual que é o caminho que você tem que fazer. Então, eu queria trazer todas essas questões, esses pontos aqui para vocês entenderem que é importante você ter uma base, uma caminhada, você escolher aquilo que você quer seguir, se especializar, isso vai naquilo que você realmente, seu coração vai mandar você fazer, para que você realmente entenda que quando você se torna um especialista naquilo, você vai ter poucos clientes, mas poucos clientes vai ser o ano todo, e esse ano todo vai ser um faturamento muito bom. Não vai ser aquele negócio, trabalhar igual, nossa, 5, 6 ar-condicionados por dia para poder fazer a instalação e chegar no final do mês, aquele faturamento bem, né, não faturamento às vezes pode ser tão grande, mas o lucro, né, lucratividade bem pequena. Então quando você se especializa, quando você vai em algo que realmente te dá um dinheiro no sentido de você saber que o que está fazendo realmente é pontual,
é firmeza, não é como uma metralhadora que você sai, né, disparando para todo quanto é lado, mas um sniper que tem cautela, mas ele dá o tiro certo. No máximo 2 tiros ele dá para poder atingir seu alvo. Então tudo que você for fazer, no sistema de climatização, enfim, qualquer outro lugar, mas eu falando para o meu público, no sistema de climatização, vai fazer um VRF, vai fazer um multisplit, vai se especializar em cassete piso-terra, especializa. Ah, não, vou me especializar em chiller, vou me especializar em câmera fria, vou me especializar em fan coil, se especializa. Seja o cara do fan coil, seja o cara do chiller. Você vai ter clientes o ano todo, você vai ter uma margem de lucro boa, muito boa, por sinal. Mas não fique generalizando, senão você vai entrar em guerra de preço, você vai se queimar, você vai ser mais um no mercado disputando com muita gente para poder conseguir certos clientes. Então, com toda essa base que a gente teve aqui, a gente conseguiu entender que a especialização, né, toda a base que eu tive, todas as vezes que eu quebrei, todas as vezes que eu passei por isso, eu vim entender que a especialização em si é o caminho a ser seguido. Então, aconselho a vocês, se especializem, tá bom? Então, essa foi um pouquinho da minha história aí, da nossa história, né? A empresa não é sozinha. Então, essa é um pouquinho da nossa história, que a gente realmente passou por esses perrengues aí. E a gente resolveu trabalhar com ar-condicionado na cidade mais fria, né? É uma ironia, mas é bem isso. A gente se apaixonou pela cidade, então a gente decidiu construir, criar nossas filhas aqui, construir nossa história aqui nessa cidade maravilhosa. Apesar de não ter mandioca amarela, né, só ter mandioca branca, a gente gosta muito daqui ainda, tá bom? Então é isso, eu desejo a todos aí uma excelente semana, né? Segunda-feira temos uma boa semana ainda pela frente. Hoje, sendo uma segunda e uma segunda que antecipa a semana do Natal, provavelmente é uma semana muito corrida. Então, tenham cautela, tenham cuidado, trabalhem com cuidado, tá bom? Não façam loucura, cuidem da sua saúde acima de qualquer coisa aí. E bora pra cima pra gente poder conquistar aquilo que a gente tá tanto querendo conquistar, tá bom? Então, um forte abraço, boa semana para todos vocês aí, saúde, sucesso, fiquem na paz, um abraço, até mais.